Quer um café? Seja muito bem-vindo. Eu sou Mariana Guazelli e amo tomar um café com quem tem uma boa história para contar. O meu convidado de hoje é médico, trabalha com medicina preventiva, longevidade e nutrologia. Eu quero que você conheça o doutor Leandro Grubanardi. Quer um café? Olá, Mari, aceito. Vamos lá. É sem açúcar, né? Uhum. Obrigado. Sem açúcar. Você sabe, doutor, que quando eu comecei a tomar café, eu só tomava com açúcar. E eu era compradora. Eu atendia os representantes e tomava uma base de 15 cafés por dia. Nossa. Eu tive uma úlcera. Óbvio. E tive que cortar o café, fiz uma dieta. E nunca mais quis tomar café com açúcar. Graças a Deus, porque faz mal demais. O açúcar. Como é que foi essa mudança? Olha, os primeiros 40 dias eu fiquei bem mal-humorada. Mas agora eu entendo os benefícios e consigo sentir muito melhor o sabor do café. Quando vai tomar um café com açúcar, já não aceita mais, né? Nossa, parece que me dá dor de cabeça na hora. É. Pessoal, vocês precisam começar vendo o meu antes e depois. O trabalho maravilhoso que o doutor fez comigo em 2021. Eu queria emagrecer 10 quilos, mas não perdi 10, perdi 11. Deem uma olhada no antes e depois. Fala sério. Nossa, realçou até o mento, a região toda do facial. Você sabe que eu não tenho muito queixo. E quando eu emagreço, fica melhor. Aparece, ele começa a ficar proeminente, porque elimina a gordura e a flacidez, né? Olha aqui o papinho. Ah, meu Deus. É, realmente foi muito... Eu cheguei inchada no consultório. Foi. Comentei que queria fazer uma dieta. E queria que você comentasse com o pessoal que está nos acompanhando como foi essa dieta cetogênica que eu fiz. Eu me lembro, né, já faz uns 2 anos, né? E aí você estava realmente sem foco, ansiosa, e essa sua ansiedade gerava compulsividade alimentar. Isso desencadeava desde uma falta de vontade de ir para uma academia, autoestima bem lá embaixo, né? E como você trabalha com a parte artística também, desanimado em fazer alguns trabalhos, eu me lembro até hoje que você falou. Que, eu tenho tal trabalho, eu preciso estar assim, não estou sem foco para que eu consiga estar do jeito que eu quero. Né? E foi buscando ajuda indicada. Acho que quem começou a passar primeiro comigo foi tua mãe. Sim. Né? Que a gente faz o acompanhamento dela já há uns anos. E o quadro inicial teu tava inflamada, né? Tava com sobrepeso, enfim. Aí, primeiramente, acho que a gente fez toda aquela avaliação com exames, né? Bioimpedância. Mas o mais importante é o papo na clínica, conhecê-la, né? E em cima disso, a gente tem mais assertividade. É verdade. Eu lembro que eu fiz muitos exames. Isso. Foi uma bateria de exame. Depois nós fizemos a biopedância para ver exatamente como que estava o meu peso. Na época eu estava com 71. Era 71. Era 71. A gente chegou aos 60 quilos, né? A gente chegou aos 60. E aí a gente optou no começo, né? Falou assim, não vamos tomar remédio nenhum, vamos corrigir essas desordens metabólicas hormonais, que a gente corrigiu a princípio, repor as vitaminas tuas que estavam baixas, e aí a gente optou por uma dieta cetogênica, né? E aí, porque estava com um pouco de resistência insulínica, e eu falei, com resistência insulínica a gente não vai conseguir perder peso tão rápido. A estratégia foi essa. Dieta cetogênica, a gente fez um protocolo, se eu não me engano, de 20 ou 30 dias. Acho que foi 21 dias, né? Foi 21 dias, aí eu fui super bem. Sim. E aí você falou, vamos repetir mais 21. E a gente acabou fazendo até 40 dias. Cetogênica, só para entender, né? É uma dieta onde você ingere menos de talvez 80 gramas de carboidrato por dia. E aí o corpo, no segundo ou terceiro dia, começa a usar a tua gordura como fonte de energia. Então você vai perdendo, né? Junto, a gente optou de fazer uma musculaçãozinha para que a perda de peso seja com densidade, não perca massa magra, aumentei a ingesta de proteína para que também não tenha esse catabolismo. E ao final desses 40 dias, acho que foram mais de 10 quilos, né? E onde o mais importante, você estabilizou. Você ficou por um bom tempo. Mas aí tem outras questões, né? Que a gente vai comentar também, que acabou dando uma instabilidade. Mas como eu me lembro, foi isso. Eu lembro quando eu emagreci,
mexeu muito com a minha autoestima. Eu fiquei tão confiante, alegre, disposta. Eu lembro que nós fizemos algumas reposições de vitamina, como vitamina D, B12, porque eu não... Tava com falta. Tava com falta e eu não comia carne na época. Então, a gente repôs, tomei bastante lactobacilo. Tava assim, Sim. indo na academia, disposta, alegre. Com o tempo passando, eu fui mergulhando no trabalho, esquecendo de cuidar, porque eu já tinha emagrecido. E como foi tão rápido, eu falei, depois Acabou esquecendo. E aí eu passei por uma situação no ano passado que me deixou muito, muito triste. Perdi um amigo. E eu lembro, quando eu recebi a notícia, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o carro e ir até o McDonald's. Eu comprei 2 lanches, uma batata, nuggets, sorvete, comia chorando, aquele negócio rasgando. E aí a compulsão escape, né? voltou. Uma fuga, né? Uma fuga. Aí eu comecei a comer. Coloca uma foto, por favor, de como eu estava na academia o ano passado. A gente vai colocar para vocês verem como eu estava o ano passado. 2022, essa foto. Eu tava sequinha, tava passando com o Dr. Leandro, tomando as vitaminas, me alimentando bem, tal. E põe agora uma foto minha da semana passada. Eu tô de vestido. Eu engordei 12 quilos. Eu entrei numa deprê, numa compulsão alimentar e engordei tudo. Eu tive também... vamos recuperar. Eu tive, pessoal, também uma questão no meu intestino. E aí, que também foi um terror, e isso piorou todas as coisas. Fiz uma cirurgia recente. Intestino. O que inflama e faz com que a gente não consiga emagrecer? É que o intestino, de 10, 5 anos recente para cá, foi descoberta muitas coisas, né? Inclusive que talvez que tenhamos mais neurotransmissores no intestino do que no próprio cérebro. Uou! Né? Então, ele está ligado totalmente à importância dele ao emagrecimento por causa na questão hormonal, que é o que mais pega e é o mais difícil, é o maior obstáculo. Né? Então, ou seja, o primeiro estresse, o aumento do cortisol é influenciado diretamente no teu intestino. Isso vai piorando. Ansiedade, compulsividade, tudo isso é gerado por ali. Então, isso atrapalha e acaba prejudicando. O alimento digamos, o alimento inflamatório, o que vem da caixa, não o que vem da terra, né? Os conservantes, as guloseimas em gerais, isso tudo não são saudáveis. O glúten não é saudável, né? Não é todo mundo tem intolerância ou hipersensibilidade, mas no geral ele não é saudável e ele atua no intestino. E inclusive é uma das causas das doenças autoimunes, inclusive tiroidite de Hashimoto. Então a gente começa pelo intestino. Então, ou seja, se você quer ter saúde, o intestino é talvez uma das tuas prioridades nessa questão. Mas, claro, a qualidade do teu sono, a saúde intestinal, a prática de atividade física, a alimentação, talvez o principal, porque todo o alimento passa pelo intestino. Quanto melhor a qualidade do alimento, né, menos dano intestinal você vai ter. Mas a questão do estresse, do aumento do cortisol, acho que é o que é o mais danoso para o nosso intestino. Então, isso atrapalha muito. Então, se o seu intestino não é funcionante, nada vai funcionar no teu organismo. Né? Inclusive, na perda de peso, você não vai conseguir ter devido a isso. Falando em perda de peso, a minha melhor amiga, Mari, te amo, mandou uma pergunta. Resistência insulínica. Ela não consegue emagrecer. Então, a insulina, o pâncreas produz a insulina em resposta do aumento da ingesta do alimento que se transforma em glicose, glicogênio, estimula o pâncreas a produzir insulina. Se ele está ingerindo muito, está tendo um aumento da insulina, que a gente chama de hiperinsulinemia, e isso causa, com o tempo, o que a gente chama de resistência insulínica. Né? E isso realmente é talvez o grande vilão, não só para dificuldade em perder peso, como para risco cardiovascular principalmente. Então, no caso dela, está com resistência insulínica, tem que pensar numa estratégia, ou pode ser até medicamentosa, dependendo do grau de resistência, para que a gente trate isso para ela voltar a perder peso, né? Alguns casos na clínica, eu prefiro fazer isso com dieta. Aí a gente faz uma dieta ou até cetogênica, como a gente fez no teu caso. A gente pode usar uma dieta low carb, paciente que não pode ficar muito sem carboidrato. Então, a gente tem que usar estratégias nesse sentido. E talvez o problema seja o pâncreas.
Não é que ela não consegue emagrecer porque o pâncreas está produzindo muita insulina. E aí o alimento que você ingere, ele não gera energia. Ele vai se acumular nos adipócitos, que são as células de gordura, em forma de triglicéridos. E é um ciclo que, se você não tratar a resistência insulínica, você não vai conseguir perder peso. Isso é fato. Então, ela primeiramente tem que tratar isso aí. Como eu te falei, em alguns casos, de maneira medicamentosa. Uou! A Rise, uma outra amiga minha, perguntou o seguinte. Ela tem mais de 35 anos e sentiu que não consegue mais emagrecer por conta da idade. Faz sentido? O envelhecimento, ele funciona assim, né? Quanto você vai envelhecendo, o metabolismo vai ficando cada vez mais lento. A gente tem uma propensão em acumular mais gordura e nos lugares mais indesejados e perder massa magra. Então, a gente tem que fazer o contrário disso para que a gente não tenha esse processo danoso. O auge hormonal é 20, 25 anos, né? Então, às vezes, tá com 40, você não pode ter que ser que não tenha as mesmas dosagens hormonais de quando você tinha 20. Então, esse metabolismo é mais lento. Não tenha dúvida disso, que é um dos obstáculos, sim. Falando em metabolismo, você comentou de uma medicação... eu não sei se é essa palavra, mas eu vou na sua clínica uma vez por semana, no próximo mês, para tomar É medicamento? Como que eu posso dizer? É uma medicação, só que aí de forma injetável, né? Não é remédio, é um ativador metabólico. Ativador com alguns compostos, metabólico. eu uso coisas mais naturais, né? No teu caso ali tem Morozil, que é um fitoterápico da casca da laranja, te ajuda na queima da gordura abdominal. É fantástico, excelente. Queremos! O resultado é queima da imediato. gordura abdominal. A taurina, que acelera teu metabolismo. E tem outros fatores diuréticos também, que tira a tua retenção de líquido. A gente fez a biopedância, eu tô com 3,5 kg de líquido. O que é isso, gente? Mas provavelmente os teus exames estão ficando prontos. Pode ser que você esteja um pouco de resistência insulínica. E isso faz com que você aumente a retenção. A falta de água também, de ingesta adequada de água. A falta de atividade física. Começar a fazer polichinelo aí. Aquela, não, mas eu fiz uma cirurgia, eu precisava ficar parado. O cortisol é outro fator também que retém muito líquido. Né? Mas... E esse acho que é o maior desafio, é isso, Mari. A gente fala de tudo, mas o estresse e o que gera na cidade grande, essa questão toda, né? De preocupação, né? De parte financeira, de parte pessoal, o perigo que é uma cidade grande, né? Em todos os fatores, isso aumenta a produção de cortisol. O cortisol lá no topo. Que é o hormônio do estresse, né? Então, ele lá no alto, ele é danoso, né? Então, a gente fala que ele engorda sem comer, né? Retém muito líquido e mata também, né? A gente tem um monte de gente morrendo por estresse, né? E como faz para baixar o cortisol? Então, primeiro você tem que se adequar ao estilo de vida mais saudável. Vou buscar uma atividade física, vou tirar alimentos industrializados, enlatados, embutidos, vou comer mais, né? Uma alimentação mais rica, legumes, verduras, as proteínas adequadas, gerenciar um horário de atividade física, fazer uma higiene do sono para que você tenha melhor qualidade no teu sono, né? E isso você consegue também render melhor do teu dia. Então, cuidar da saúde intestinal também, que envolve todos esses fatores. Então, uma série de você readequar os seus hábitos, não tenha dúvida que você consegue melhorar a tua produção do... Agora, tem coisas que não dá para fugir do estresse, né? Infelizmente. É gerenciar. Isso é o autocontrole de cada um também, né? Uhum. Eu lembro quando eu fiz a dieta da outra vez, eu percebi que é muito mais a mente do que a comida. A gente tem vontade de comer, não é que a gente tem fome. É a vontade, né? É o hábito, né? Acostumada, né? Quando eu foquei, eu determinei que eu ia emagrecer, eu consegui. Eu cheguei no seu consultório e falei, eu vou perder, eu tenho um casamento, quero estar magrinha, eu preciso fazer foto de atriz. Quando você tem uma meta, é mais fácil. Falou, eu tenho trabalhos e isso, a responsabilidade é maior, também tem a parte tua, não só pessoal, de saúde, tem a parte financeira, eu tenho esse trabalho, eu preciso estar assim, então eu preciso conseguir, e eu preciso, você vai conseguir. Mas acho que os grandes casos de emagrecimento, de sucesso que eu tive na clínica, foi quando mexeu aqui mesmo. Né? Quando a pessoa está determinada e me procura nesse sentido, a chance de sucesso é muito maior, né? Não existe milagre.
Não adianta chegar lá e, qual que é a fórmula mágica para isso? Não existe. Você tem que fazer acontecer. Eu direciono os caminhos que eu penso que seja o melhor para cada um e nem sempre o teu vai ser igual da tua amiga, né? Então, cada um... Agora, a questão de estar seguindo ou não é a disciplina de cada um, né? É o compromisso que você tem com a tua saúde. Certo. E então, esses ativadores metabólicos, eles são ótimos para pessoas que estão se sentindo cansadas, desmotivadas. Os ativadores metabólicos e também a gente faz a questão da soroterapia. Então, são ativos, né? A gente vê alguns exames, algumas vitaminas, alguns minerais que estão em falta ali nos teus exames ou até na análise clínica, tudo de a gente conversar. E a gente monta de forma individual, né? E aí a gente consegue uma resposta mais rápida. Porque você tem uma absorção de 100%, uma biodisponibilidade também de 100%. Então, você tem uma resposta rápida, né? Principalmente aquele paciente fadigado, cansado. Então, a gente usa também alguns ativos que modulam a produção de cortisol. Só para entender, cortisol é um hormônio produzido pela nossa glândula adrenal, que é um par de glândulas do tamanho de 2 nozes que fica atrás do nosso rim. Então, é ali que é produzido o cortisol, junto com outro hormônio chamado SDHA, que na mulher produz mais que a metade da testosterona. Então, quando ali está em fadiga, está produzindo pouco... Então, ou seja, talvez a coisa mais danosa que existe para o nosso organismo. Então, a gente tem que recuperar aquilo, né? Tem outros fatores também na saúde que a gente precisa também alinhar junto, né? Mas ali, essa fadiga adrenal, isso é terrível. E às vezes pode ser confundido até com depressão. Você sabe que Porque baixa autoestima. Teve uma época que eu achei que eu tava com depressão. Foi antes de eu ir no teu consultório. Eu falei, gente, eu acho que eu tô com depressão. Mas aí uma depressão estranha, porque eu fico no sofá, minha cabeça tá girando, eu tenho ideias, tem coisas que eu quero fazer, só que eu não consigo. Parece que o meu corpo não vai. Primeiro lugar que eu fui foi no endócrino. E aí a médica falou que eu tava com um problema na tireoide. Aí eu fiz um exame na tireoide, realmente estava com um nódulo, retirei. E aí, em seguida, eu fui passar em consulta com você. Foi então que aí você viu os exames e a gente começou a repor as vitaminas. Eu falei, não é que eu tô com depressão, eu tô com falta de vitamina. Agora eu entendi. Tinha algum nutriente que não tava. E realmente foi onde a gente começou a repor, né? E tem a questão também do emagrecimento, da mudança da autoestima, né? Total. Você perde 10 quilos, né? Você coloca aquela roupa que estava guardada que não encaixava, né? Você já olha o mundo diferente, né? Você já começa a se arrumar de forma diferente. Já começa em alguns lugares que você não queria ir, né? O verão chegando, aquela questão toda, uma calça mais justa, uma bermuda, uma sainha mais adequada, né? Porque começa a melhorar a tua autoestima. Isso te motiva a treinar. Né? Então, todos os aspectos de uma saúde é recuperada. Sim, e a disposição. Eu lembro que eu senti energia de fazer tudo que você tem que fazer. Aí você tem 10 compromissos no teu dia, você consegue finalizar todas essas tarefas, né? E às vezes trabalha na força do ódio, né? O que é o que a maioria faz, né? Podia ser de outra maneira. Exatamente. Os seus pacientes, quando chegam no consultório, a maioria deles vem com qual queixa? Não consigo emagrecer ou quero focar em longevidade? Hoje eu atendo, né, de 0 a 100 anos. Né? Então, ou seja, os meus pacientes, maioria, talvez meia idade, né? Onde há um entendimento maior, né? Você está indo lá, você sabe que está fazendo um investimento com a tua saúde. A gente já, né, bem orientada, isso tudo. E tem, hoje com a internet, pesquisas, isso tudo, existem outras maneiras para envelhecer jovem o mais tarde possível, né? E aí por isso que procuram a medicina anti-age. Né? Tem outra opção. Tem algumas especialidades, alguns conselhos que ainda não aprovam isso. Né? Mas eu prefiro ir para um lado mais saudável, eu prefiro ir para o lado da prevenção, né? Prefiro tentar avaliar, prefiro nutrir o meu paciente, né? Corrigir desordens metabólicas de uma forma menos medicamentosa possível, né? Uma vez uma doença instaurada, você vai ter que tomar remédio, né? Eu prefiro evitar que chegue a isso, né? Dar mais qualidade no envelhecimento, orientar, né? O paciente está envelhecendo, o que eu posso fazer, doutor? Vai fazer musculação.
né? E além da musculação, você vai suplementar, vai colocar proteína. Ah, eu não consigo comer 200 gramas de carne, doutor. Então a gente vai tomar whey protein, né? Aminoácido. Qual aminoácido melhor? Esse aqui. Ah, que mais? Ah, creatina, qual? Essa aqui. Em que horário? Esse horário. O que eu tenho que evitar? Isso aqui. Então eu dou esses caminhos. Aí o paciente que segue. Então a procura hoje maior, é para a meia idade, né? Justamente para repor isso, para buscar esse benefício. Mas como eu falei, a maioria das minhas pacientes, dos meus pacientes, também trazem filhos, parentes, isso é bastante comum, muito. Ah, quero suplementar meu filho, ele tá isso. Enfim, traz que a gente ajuda, né? Faço a avaliação toda, suplemento também a criança, isso tudo. Então é de um modo geral, mas hoje a maioria é na meia-idade. O meu sonho é levar o meu pai no teu consultório. O meu pai vive com dor de cabeça. E eu falo pra ele, pai, é o que você se alimenta. Se ele come queijo, se ele come fritura, ele vomita. O corpo dele... Deve estar todo inflamado. Todo inflamado e às vezes substitui uma refeição, às vezes substitui uma janta por um queijo amarelo, um salaminho e umas fatias de pão, de que, na verdade, para valor nutritivo, isso é zero, né? Ainda mais para o envelhecimento, que se você tiver um déficit de proteína, como a gente falou logo no início, deficiência de proteína, falta de atividade física para o envelhecimento é terrível. Né? Porque você vai perder massa magra muito mais rápido do que quando a gente tá com 20, 30 anos. Né? Qual que é a diferença de massa magra? É massa magra e a outra massa é o quê? A massa magra é a massa muscular, né? Uhum. E a massa de gordura. Então, a gente tem que ter mais massa... magra. Muscular do que massa de gordura, né? Nunca o contrário. Então, para quê? Para que a gente baixe o nosso percentual de gordura. Então, é isso que o envelhecimento nos traz, né? Então, a gente tem que ir ao contrário. Então, cada vez a gente tem que ser... Vai envelhecendo, tem que ser mais rigoroso com o seu corpo ainda, né? Uhum. Então, aquela coisa de... engordei antigamente com 20 anos, 25 anos. Um dia sem comer nada, já voltava ao peso, né? Agora... Meu Deus, demora. Agora é um trabalho. Tem gente que tem o metabolismo mais lento ainda, é mais difícil ainda, né? Que é uma briga para emagrecer. Né? Então tem todos os aspectos. E aí hoje, começa a emagrecer, engordar, vira uma bola de neve. Vou lá, faço uma bariátrica, né? Então é uma coisa que tem que se pensar muito, né? Às vezes é a solução para alguns, mas não para todos. Uhum. Cada caso tem que ser avaliado, mas é bem complicado, né? Perder peso depois que chegou numa obesidade é muito complicado. A chance de sucesso é bem baixa. Por isso tem que tratar antes. Tem que olhar para a nossa saúde com atenção. Não pode deixar chegar nesse... Uhum. Porque aí é bem complicado. Dá, mas é bem complicado. Bem difícil. Algumas medicações hoje no mercado que estão avançando na questão do obeso. Está tendo bastante resultado, né? E tem dado mesmo, a gente tem que admitir isso. Mas o paciente ele tem que tomar esse remédio pro resto da vida. Não adianta ele tomar o remédio, emagrecer e parar com o remédio. Ele vai voltar a engordar. Uhum. Não, todas as medicações de sucesso para emagrecimento numa obesidade é para o resto da vida. Né? Alguns inibidores ali da questão da produção de insulina pelo pâncreas, né? De todo aquele processo do aumento de peso, que é onde age inibindo tal área ou outra, ainda não se tem um consenso para que a gente consiga todo aquele sistema ser inibido, mas algumas coisas já chegaram ao consenso, tem ajudado muito as pessoas. Né? Tem emagrecido muitas pessoas. Só que é pro resto da vida. E não é saudável você tomar um remédio pro resto da tua vida. Só que é muito mais saudável do que você viver obeso. Aí você tem o risco de hipertensão, diabetes, dislipidemia, esteatose, até morte súbita, né? Tudo aumenta, né? Uau! O meu pai come no café da manhã 2 pãezinhos. Meu pai diz que não abre mão de comer 2 pãezinhos no café da manhã. Eu já falei pra ele que a farinha branca não faz bem. Ele não me escuta. Fala pra ele, doutor. Falei, que tal diminuir para 1 pão e colocar 2 ovos? Já é uma grande mudança. Ele vai continuar com o pãozinho dele, mas está colocando 2 ovos mexidos, né? Então, ou seja, não é mudar radical. Mudar radical depois de uma idade, ele não vai conseguir. Né? É adaptar em cima do que ele faz. Esse é o grande propósito. Não adianta você tá lá completamente inflamada, foco nenhum na alimentação e na nutricionista, ela montar aquela dieta linda e maravilhosa, você vai colocá-la na geladeira e vai dar bom dia e boa noite para ela. Ou vai seguir na segunda e na terça, né, Mari? Que é o dia mundial da dieta.
Chega a quarta, aí a quarta é pizza. Ai, vamos tomar um vinho e uma pizza. Quinta, um hamburguinho. Aí sexta, sextou, né? E já era. E o pessoal que gosta de final de semana, comer alguma coisinha? A pessoa que está em equilíbrio, ela comer um pouco a mais na sexta, no sábado, no domingo, não vai mudar. Porque ela já tem um estilo de vida definido. Né? A pessoa que vai frequentemente na academia, de segunda a sexta, aquela alimentação super saudável. Final de semana, provavelmente essa pessoa que vai comer mais num sábado e no domingo, com certeza ela acordou cedo e correu meia hora, no mínimo. Né? Porque ela sabe, né? Essa questão de compensação. Isso é importante. Quando você chegar no teu equilíbrio, a compensação é a melhor coisa. Ah, vou comer uma pizza e vou tomar um vinho à noite. Pô, se você fizer meia hora de corrida ali, um treino de musculação, você meio que iguala, né? Você tem a tua taxa metabólica basal, mais o teu gasto energético com atividade física. Então, isso você iguala com a tua ingesta calórica, né? Se você estiver acima disso, é o superávit calórico. Se estiver abaixo disso, ainda você está no déficit. Não precisa correr Se você for comer muito, aí é uma maratona de 42. Não, brincadeira. Mas você acaba compensando, né? Se for fazer a comparação, é isso mesmo. Doutor, uma pessoa que está aqui nos acompanhando e deseja ir no seu consultório, fazer essa programação para cuidar da saúde, perder peso, como que é o procedimento? Pessoa que está assistindo e quer saber, quero emagrecer, o que eu faço? Primeira, né, é a análise, é a consulta, é conversar, eu entender esse paciente. Tem uma coisa que às vezes é um pouco demorada. Conhecer, preciso saber como é os hábitos alimentares, o estilo de vida, como é que foi antes de chegar até aqui, né? O que ela pensa, qual é o objetivo, qual é o foco dela. Tem gente que já chega determinada, ó. Quero isso, mas não vou fazer isso. Já aviso, doutor, não vou trocar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Né? Então, vamos tentar em cima disso, é uma mudança mais lenta, né? Mas a avaliação laboratorial ela é feita, não tem como, né? Então, há uma análise laboratorial onde eu solicito diversos exames, você sabe disso, né? O pessoal chega, doutor, tô com anemia de tanto exame que o senhor pediu. Brincadeira, não chega a ter, mas é muito exame. Alguns exames de imagem depende de cada paciente, né? Paciente, a gente conversando aqui, tá um pouco comentado, vamos pedir uma ultrassom de tireoide, sempre faço uma análise física também. E após isso, a gente monta um planejamento, né? Desde uma estratégia de reposição de vitaminas, minerais, uma estratégia nutricional. Aí acompanha e normalmente, né? Dependendo, volta no primeiro retorno, porque não adianta também passar no primeiro consulta, montar tudo e não voltar. Então, ou seja, eu passei aquilo para paciente, eu não sei se isso foi bom, se teve assertividade, né? A gente espera que ninguém acerta 100% de primeira, né? O atirador não acerta no alvo todo tiro que ele atira, né? Então, a gente, né, espera a resposta do paciente, a gente avalia, né? Esse paciente, né? Então, ou seja, o paciente que já acompanha mais tempo, ele tem muito mais chance, né, de a gente equilibrar a saúde dele, né? Agora, vou lá, doutor, porque a minha amiga foi, teve um resultado. Aí faz tudo isso, achou linda a ideia, maravilhosa. Mas na hora de colocar em prática, tem uma barreira maior que o muro né, na vida dela. Né? E aí o trabalho tá ali. Às vezes o trabalho é até mais psicológico do que ali como médico, né? Você sabe que foi o que eu senti quando eu fiz a dieta. Eu estava muito determinada a emagrecer. Eu percebi que era mais sobre a minha mente do que sobre a minha fome. Eu olhava alguns alimentos, eu queria comer, mas eu falava, não tô com fome, eu não preciso. Quando eu trabalhei a minha mente, eu consegui emagrecer. Aí, quando eu me distraí, eu engordei. Ai. E agora tem um novo espaço, a sua clínica ampliou e você está trabalhando com estética avançada. Junto. Além da parte nossa toda, da parte clínica, né, de atendimentos, isso tudo. Aí a gente tem a parte da soroterapia, onde a gente administra lá na clínica, né? Isso já funciona já há alguns anos. E agora, nesse ano, a gente colocou a estética avançada associada, que eu falo para os meus pacientes, que é a cereja do bolo. Né? Às vezes o paciente conseguiu, tá lá, emagreceu, mas sobrou aquela gordurinha localizada que a gente sabe que é o terror para eliminá-la, né? Dá, mas demora um pouco mais. E aí a gente tem hoje técnicas altamente avançadas para eliminar aquela gordura localizada sem ser muito invasivo, né? Então, ou seja, tratando ali junto. Só que a maioria dos meus pacientes ali
que fazem são pacientes meus, né? Porque eu gosto, não adianta você chegar, fazer o caminho contrário. Então, no sobrepeso e obesidade, quero começar a fazer estética. Ninguém vai conseguir resultado. Primeiro a gente desinflama, muda os hábitos, aí faz. Aí o resultado é fantástico. Né? Então, eu sempre gosto de orientar dessa maneira. Gosto de cuidar primeiro da alimentação, gosto de fazer para que depois a gente faça e eu sugira alguns protocolos nisso. E hoje a gente conta com a mais alta tecnologia disso e eu que supervisiono tudo. Estou me encantando muito por essa área, tenho estudado bastante, né? E gosto de estar acompanhando, todos os meus pacientes são acompanhados por mim, né? Legal. E só sai dali quando tiver resultado. Incrível. Você que está nos assistindo e quer olhar para esse lado da sua vida, se você quer emagrecer, cuidar da sua alimentação, se você está com muita dor de cabeça e não sabe o que é, pode ser sim a sua alimentação, cuidar do seu intestino. Falta de água, principalmente, né? Falta de Você água. vê hoje 90% das enxaquecas é falta de água, né? Uou. Alimentação e falta de água. O pessoal hidrata pouco. Então, quando faz frio, então, quase não bebe água. É verdade. Então procure o Dr. Leandro. A gente vai deixar para vocês aqui embaixo no GC o Instagram da clínica para vocês acompanharem. Mandem mensagem, marquem uma consulta e cuide da sua saúde. Isso vai melhorar também a sua autoestima. Eu quero te agradecer por ter vindo. Eu que agradeço. Foi maravilhoso. O bate-papo. Né? E, além disso, um exemplo aí para ser seguido, né, Mari? Segunda-feira começa essa nova etapa e tô super empolgada para fazer esse. Segunda-feira você começa agora. Começo. Como que é para aumentar meu metabolismo? O ativador metabólico. Ativador metabólico, que eu quero ter mais Esperamos você energia. lá. Vai ser maravilhoso. Obrigada. E obrigada a você também que nos acompanhou. Compartilhe esse vídeo. Se você tiver perguntas para o Dr. Leandro, deixa nos comentários, eu vou passando para ele e a gente vai se falando. Um beijo e... Quer um café?